Olá, você já enfrentou alguma crise na sua vida? A palavra crise, ela pode ser percebida de várias formas. Quero pensar na palavra crise como oportunidade de crescimento, de ressignificação da vida, de aprendizado. Nós podemos crescer, sobretudo na crise. A crise nos ensina muitas coisas. Iremos falar não sobre a crise em si, mas qual o lugar de Cristo na crise? Qual o lugar da fé em tempos de crise? Será que Deus, a fé em Deus, será que a presença de Deus pode fazer alguma diferença em tempos de adversidades? Com certeza isto é viável, é possível você vencer crises, superar crises, crescer a partir delas. Nós queremos, a partir da palavra de Deus, fazer um estudo aqui ao longo de 4 domingos, pensando sobre essa relevância da fé em tempos de crise. Quero ler um texto que vai ser baliza, vai ser orientação norte para nós ao longo dessa pequena jornada de 4 domingos. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, e diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Existem 2 formas de você olhar para esta declaração. Podemos ter um olhar otimista ou um olhar pessimista. Aquele que é pessimista vai frisar no texto o fato de que Cristo, falando sobre o mundo, ele diz: teremos aflições. Teremos aflições. Veja, é óbvio que nós temos que olhar para a realidade, não negando-a, ao contrário, tendo entendimento sobre ela, e aqui Cristo nos dá num bom senso, trazendo a ideia clara de que apesar de estarmos em Cristo, vivendo na fé em Cristo, no mundo nós teremos aflições. O próprio Cristo viveu um mundo de aflições na sua própria caminhada pequena, mas ele viveu durante principalmente os 3 anos de ministério, uma burdoada de crises, de aflições, de lutas, de perdas. Então ele sabe o que está falando, no mundo teremos aflições. Mas um olhar mais otimista iria olhar para o fato de que no mundo teremos aflições, no entanto iria focar no valor para além da crise, de que há resposta para ela, de que há solução para a crise. Ele diz: eu venci o mundo. Olha que coisa extraordinária. Ele fala da realidade, não a nega, porque a fé não deve te alienar. Se você acredita ter fé e essa fé está te alienando, ou seja, roubando o senso de realidade, isso não é fé. Isso pode ser religiosidade, pode ser crendice popular, mas não é fé. Para ser fé, ela tem que te colocar diante da realidade, mas ao olhar para a realidade, a fé, olhando para essa situação, diz: existe algo para além da realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, é o que diz o Senhor Jesus. Bom, olhando para esse texto sagrado, que vai ser orientação para todos nós ao longo dessas ministrações, quero pensar com você rapidamente sobre algumas questões em volta da crise. A primeira coisa que eu preciso falar para você é de que a crise ela está para todos nós. Jamais poderemos evitar as crises. Podemos talvez em um e outro momento, excepcionalmente, talvez adiá-la ou até evitá-la, mas eu diria, é uma exceção ínfima diante de uma regra geral. As crises não podem ser evitadas. Primeiro porque as crises, elas não estão ligadas apenas à sua agenda pessoal e ao seu posicionamento. Boa parte das crises que nos afetam vão para além de nós mesmos. Envolve um terceiro, um quarto ser humano, envolve um grupo, um país, uma cidade. As crises, de forma geral, estão dentro de um sistema muito mais complexo do que simplesmente a sua escolha ou seu posicionamento. Então as crises sempre virão e elas não poderão ser evitadas. E uma coisa interessante, que a crise faz parte da experiência humana. Leia a história da humanidade. Pode pegar 1000 anos para trás, daqui a pouco, quando os anos se passarem, vamos pensar 100 anos para frente, você vai perceber que a crise faz parte da história humana. Não é possível ser gente, estar vivendo no mundo
e não enfrentar crises. Elas fazem parte da história humana. Mas apesar das crises sempre virem, apesar de não podermos evitá-la via de regra, apesar de ser uma experiência da vida, a crise vindo pode trazer dois tipos de resultado. Elas podem te aniquilar ou elas podem te fazer crescer. O que muda o resultado é o foco que você dá diante da crise. E nesse instante, lendo o que diz aqui o Evangelho de João, o Senhor nos convida a olhar para a crise, não só com a ideia de otimismo, muito mais além disto, mas olhar para a crise na ótica da fé, e enfrentar a crise na ótica da fé. Para Davi, a sua crise era Golias, e aquela vergonha nacional, uma vez que os filisteus estavam trazendo ali prejuízo para a nação de Israel no campo de batalha, insistindo ali Davi naquela situação, ele chega um momento, enfrentando aquela situação, que ele diz: olha, Golias, você vem a mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi está dizendo? Que ele enfrentava as suas crises pelo poder da graça de Deus, pela fé em Deus. Era a fé de Davi, a certeza de que ele poderia confiar em Deus, que o tornou vencedor, não somente em relação à crise, que foi essa específica de Golias, como um gigante enfrentando Israel, mas as diversas crises que Davi enfrentou ao longo da sua vida. E não somente Davi, outros personagens mais. Citei Davi como um exemplo, uma pequena metáfora, mostrando de que existe na Bíblia relatos, muitos relatos, de pessoas que passaram por crises, mas venceram as crises porque elas resolveram acreditar. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Cristo diz: eu venci o mundo. É o foco que você dá diante da crise que diz se ela vai te fazer sucumbir ou se ela vai te fazer crescer. Eu posso ficar só com a crise e morrer em função dessa crise, eu posso olhar para a crise e isso vai denunciar algum desequilíbrio, algo saiu do lugar, houve um colapso existencial, houve algo que foi deslocado da minha vida, seja na vida financeira, matrimonial, familiar, relacional de forma geral, profissional, enfim, algo saiu do lugar, se instalou um colapso, uma espécie de curto-circuito na minha vida, e esse deslocamento das coisas, tirando tudo do seu lugar, me propõe a repensar a vida. Muitos, diante da crise, reinventam a vida, reinventam a si mesmos, modificam uma série de comportamentos, modificam a visão de si, do mundo. A crise, ela tem o seu lugar de importância. Se formos olhar para a história da humanidade, vamos perceber que as grandes guerras, os grandes conflitos, produziram sim resultado. Se for olhar para as grandes epidemias, hoje o que nós temos de avanço na ciência, hoje o que nós temos de avanço na tecnologia de forma geral, focada na medicina, o avanço da indústria farmacêutica, se for olhar hoje para as grandes evoluções, isto se deve às grandes crises. Não estou aqui fazendo uma apologia à crise, mas dizendo que quando o foco está ajustado, a crise pode virar solução, crescimento, aprendizado, ganho. É uma escolha sua. Não sei qual é a sua crise, mas é provável que você esteja passando por alguma. Olhe para essa crise com o olhar da fé. Enfrente a crise com o olhar da fé. Você pode até chegar à conclusão, é verdade, como Cristo disse, eu estou enfrentando uma grande aflição. Mas olha para aquilo que ele diz a seguir. Ele diz, eu venci o mundo. Existem vários textos que me chamam a atenção, um deles, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, lá na frente, o texto vai deixar bem claro que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, Cristo Jesus. E que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É o amor de Deus por mim, por você, que nos garante a vitória. E quando há a contrapartida, que é a nossa fé, a nossa confiança, isso muda todo um cenário, toda uma história na nossa vida. Lá em Lamentações, capítulo 3, o texto vai dizer, bom é o Senhor para aqueles que por Ele esperam, para a alma que o busca. Enfrente as suas crises pela fé. Elas virão. Você pode evitar, de repente, provisoriamente, uma ou outra crise, mas elas virão. Elas fazem parte da vida.
elas estão aí, postas para nós, mas olhe para as crises como oportunidade. É interessante quando você observa uma criança pequenina ainda, e ela começa a aparecer os primeiros dentinhos, e normalmente é comum isto, já tive 2 filhos pequenos, já estão grandes hoje, aquela criança começa a sentir uma fadiga muito grande, um mal-estar muito grande. Ela chega a sentir dores horrorosas, mais do que mal-estar, dores, chega a ter febre, porque aquela dentição ou aqueles dentes começam a rasgar a gengiva, e aquilo dá muita dor, aquilo chega a infeccionar. Mas é interessante que sem esse momento de transição em que a criança começa a ter dentes, apesar da dor, isso viabiliza ela se alimentar melhor lá na frente. E ela tem vários ganhos no desenvolvimento, no crescimento dela, porque ela teve esse momento de crise quando os seus dentes nasciam. Nós queremos crescer, mas não queremos enfrentar as nossas crises. Estamos aprendendo um caminho de facilidade, em que quase tudo se resolve num toque de um dedo no celular. Antes enfrentávamos filas absurdas para resolver problemas bancários. Hoje, no seu smartphone, na sua mão, você consegue resolver quase tudo da sua vida no banco, das questões que envolvem pagamento de contas ou consultar um saldo. Você recorda como era difícil? Ficou mais fácil. Por um lado, se a vida facilitou no que tange a esse e outros elementos da vida, não só a questão da tecnologia, por outro lado, estamos desaprendendo, e eu acho que esse é um aspecto fundamental da vida, estamos desaprendendo a lutar. Precisamos voltar a lutar, a não sermos tão passivos, mas a enfrentar a vida, enfrentar as crises, as lutas, sobretudo usando a fé. A fé é o ponto fundamental aqui. A fé não num objeto qualquer, mas a fé em Cristo Jesus. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O texto sagrado que nós lemos, João vai dizer logo no início, é Cristo falando no registro de João aqui, tenho-vos dito isto para que tenhais paz. O que ele está dizendo? Para que você tenha paz, observe, é preciso equilíbrio entre a realidade, e essa realidade às vezes é dura, tereis aflições, e a fé, a certeza de que há vitória para além daquela circunstância, para além daquela realidade. Isso nos dá paz, isso gera paz em nós. Como está aí a sua vida? Vou te fazer algumas perguntas, pense sobre isso. Como está a sua empresa? Como está o seu trabalho? As suas finanças? Como vai o seu casamento? Como vão seus filhos? Como está a saúde na sua casa? Como está a sua vida social? Comece a pensar, fazendo um diagnóstico rápido, uma autoanálise, que resposta você tem para dar? Talvez você chegue à conclusão, olha, eu estou vivendo uma grande crise. Portanto, enfrente, pela fé. Você pode ter certeza que se você usar a arma correta, que é a fé, essa crise vai passar e no final dela você terá crescido. Há um texto sagrado que quando eu leio me anima muito o coração, também de Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele deixa para nós uma mensagem fantástica, ele diz assim claramente para nós, escute isto, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Inclusive a crise. Eu diria, sobretudo a crise pode cooperar para o nosso bem. Você pode reinventar a sua família. Quando eu falo reinventar, é usar de criatividade para sair daquele problema que vocês se meteram nele. Pode reinventar a sua profissão, sua carreira profissional. Pode reinventar a forma de administrar o seu recurso, seu dinheiro, sua saúde. A crise nos mostra. Eu me lembro de um amigo meu que começou tendo excesso de peso, chegou numa situação muito difícil, e isso começou a complicar a sua saúde. Ele teve um princípio de infarto, e nesse momento em que ele quase infartou, o mundo parou, ele entrou numa crise existencial, mas isso fez ele se reeducar, a ponto de mudar a forma de comer, passou a ter atividade física, ele pôde desacelerar no trabalho, ele remontou a vida, ele reinventou a vida, perdeu peso, ganhou saúde, está vivo até hoje bem, mas foi a crise na sua saúde que o fez a repensar a vida. Então olhe por esse prisma, a partir de uma perspectiva mais positiva, sobretudo pela fé, entendendo que a crise é oportunidade. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, e a partir desse momento você possa entender de que você não está sozinho nessa,
existe um Deus por você. Ele não vai te rejeitar. Ele nunca te rejeitou. Olhe para Ele, busque, clame, aprenda a depender dEle em oração, sujeite-se à palavra, busque ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.